I pledge this morning to him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by his help and by his grace, e pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing into this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Olá, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. É um privilégio, né? Podermos estar novamente reunidos em torno da palavra. Está comigo hoje o irmão Fernando, para nós desfrutarmos um pouco mais dessa gloriosa palavra e tomarmos então um assunto que ontem nós ouvimos. Eu creio que tem sido pouco tempo para todas as mensagens, irmão Fernando. Boa noite, Deus abençoe. Amém, boa noite, pastor Vilaça. Boa noite a todos os irmãos também que nos acompanham. É sempre bom quando nós podemos investir esse tempo em torno da palavra. E realmente, pastor Vilaça, os assuntos, eles são interconectados. Então as mensagens, elas são conectadas umas às outras e parece que o tempo realmente acaba às vezes limitando e de certa forma limita, mas eu creio que nós temos sempre a oportunidade de darmos sequência, né, à meditação diária nas nossas vidas. Exato. Eu creio que é o Senhor, né, que sempre diz isso. O culto, ele continua. Você interrompe a reunião, mas o culto continua, e continua mesmo, irmão Fernando. Porque a gente vai para casa pensando em alguma coisa que ouviu, aquilo toma aquilo amplia de uma certa forma. Depois você encontra com outras pessoas, a pessoa fala de uma outra parte da mesma mensagem que você ouviu e que não saiu meditando nela, e que aquilo ampliou no coração daquela outra pessoa. O que eu penso com isso? A palavra, ela é uma pessoa. É verdade. A palavra é Deus, a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Se nós dois nos encontrarmos hoje, por exemplo, nós estamos aqui com a nossa equipe. Então nós nos encontramos aqui e conversamos em grupo. Você sai com o irmão Isaac, eu saio aqui com o irmão Luiz ou o irmão Marcos. A partir do que nós estávamos falando, nós dois vamos sair falando de uma coisa e vocês dois vão sair falando de uma outra coisa que teve o princípio em um assunto. Verdade. Mas como nós somos pessoas vivas, nós colocamos acontecimentos. Exatamente. Né? A palavra viva, ela não está presa no escrito. É tremendo nós entendermos. Eu creio que gravei na terça-feira Chaves do Evangelho falando sobre como Jesus venceu com o que está escrito. Sim. Agora, o escrito, ele não pode virar um selo, ele não pode virar um nó na vida compreensiva nossa. Sim. Porque senão as pessoas vão vir com determinadas coisas e dizer assim, mas eu vi isso aí. Você vai se lembrar, mas alguém falou, pastor, quer dizer então que nós não podemos comer ovo? Aí eu estava assim meio, não, irmão, podemos sim. Mas o irmão Brana falou que não. Aí eu me lembrei, realmente tem uma mensagem. Eu me lembrei assim, falei, olha, se você ficar com o que está escrito, preso, amarrado, você cria monstros baseado em coisas escritas. Perfeitamente. Né? Aí eu disse, não, irmão, você percebe que o irmão Brana falou lá
que lá em um determinado vale estava tendo uma contaminação, então ele recomendou não se comer ovo e tal. Aquilo era um tempo. O ovo nosso não tem isso e tal. Ah, tá. Eu pensei que o irmão Brana falou que não se podia. Então tem isso. Por quê? Porque a pessoa fica com a palavra letra. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando Paulo ele traz essa revelação aos Coríntios, ele estava visualizando exatamente isso que você está falando. Porque Paulo estava olhando para os fariseus, para os saduceus e também para aqueles judeus que estavam ali saindo do deserto, e eles ficaram tão presos à letra, que quando o cumprimento daquilo se tornou algo necessário, a prática, eles não conseguiram ver que a prática daquilo que eles estavam dizendo, que criam tanto, aquilo estava diante deles, como foi o caso de Jesus. Exato. Jesus era o cumprimento de toda a lei. E você percebe, irmão Fernando, que o Senhor Jesus Cristo, quando ele discute com os fariseus, por exemplo, ele fala assim: vocês dão o dízimo do cominho, né? Do tempero, de uma folhinha, por causa da lei. Mas por causa da lei também eles matavam. Isso. Por causa da tradição deles, eles invalidavam a palavra. Então veja bem, olha que pessoa incrível seria você encontrar alguém que dissesse assim: olha, eu trouxe esse dízimo aqui. O que é isso, irmão? Não, eu colhi 10 folhinhas de cebolinha e eu trouxe essa aqui. Meu Deus, que pessoa criteriosa. Mas que coisa, ela viu um detalhe na palavra. Depois você encontrar essa mesma pessoa num grupo de gente dizendo assim: Senhor, essa mulher foi pega no adultério, a palavra manda matar ela. Podemos matar? Aí, aqui na cebolinha você fala: mas que coisa. Agora ele quer pegar a palavra para matar. Isto. Jesus queria tirar deles essa visão letra. Mas está escrito. É verdade, eu não posso dizer que não está. Mas ela não é para ser usada. Creio que o irmão Brana, não me lembro a mensagem, mas o irmão Brana fala: 3 coisas que você não deve fazer com a palavra: interpretar mal, aplicar mal e deslocar a palavra. Esse tipo de comportamento é um deslocamento muito grande, ou às vezes é uma aplicação muito errada do que realmente está escrito. Sim. Não, eu vi aqui, está aqui, está vendo? Não, irmão. E às vezes eu já enfrentei esse debate, né? Sim. Não, irmão, não é assim. Então quer dizer que você não crê em tudo que o irmão Brana disse, né? Mas para nós então entrarmos no nosso tema, é sempre bom nós entendermos quão precioso é esse ao redor da palavra. Ao redor da palavra, com o espírito da palavra, com o espírito do mensageiro, você cria o mesmo ambiente de quando a palavra foi falada. Verdade, né? A mesma atmosfera. E eu acho que é essa a necessidade para se compreender ela, irmão Fernando. Exatamente, é por isso que sempre que nós vamos nos aproximar da palavra, é preciso que nós venhamos na maneira provida por Deus. O profeta irmão Brana, ele prega uma mensagem chamada Aproximação a Deus. E naquela mensagem o profeta diz assim: se você vai se aproximar de uma jovem, se tratando de um rapaz, para dizer para aquela jovem que você a ama, você não vai se aproximar de qualquer maneira. Se você vai chegar diante de um rei ou de alguém de muita autoridade, você não chega de qualquer maneira. O irmão Brana diz assim: em se tratando das coisas de Deus, nós também devemos vir de uma maneira que Deus ele requer que nós venhamos. Porque, pastor Vilaça, se nós não nos aproximarmos da palavra assim, conforme o senhor estava dizendo, nós nunca vamos compreender a palavra.
E não compreender a palavra usando a própria palavra é morte. É morte. Porque as pessoas que tomam a mensagem ou a palavra de Deus e deslocam, ou aplicam mal, ou interpretam mal, eles estão fazendo tudo aquilo que o diabo quer que eles façam. Que é o quê? Produzir incredulidade. Exatamente. Ao contrário, aproximar-se da palavra de Deus no espírito correto, com fé, com humildade, é tudo que Deus está querendo que nós façamos. Exatamente. Porque os maiores abençoados seremos nós. É. E Deus quer nos abençoar. Deus proveu o caminho para a aproximação, ensinou a maneira correta e te aguarda aproximar de forma correta para você levar o benefício da aproximação correta. Né? Mas, irmãos, vocês todos sabem, aqueles que assistiram o culto ontem, que quão abençoado fomos e quão conectado, irmão Fernando, a palavra esteve tanto com o culto de terça-feira, com o culto de domingo também. Exato. Uma palavra levando o povo a um posicionamento racional que não te permite não ser espiritual. Sim. Olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Ah, é só isso? Ah, não, então isso aí é fácil de eu fazer. Vamos pegar o jovem rico. Não era só fácil de fazer. É uma compreensão interior que o falar naturalmente traz para o espírito, que quando a pessoa expressa aquelas ações, ele sabe que não são ações que foram produzidas pela carne, foram produzidas pelo natural. Ele ouviu de forma natural, racional, mas o que produziu aquelas ações foi o Espírito. Exato. Olha, essa leitura foi usada ontem, mas, como nós dissemos, né? Eu creio que uma das escrituras, o irmão Fernando disse assim, eu não vou parar em tudo, né? Isso. Mas podia. Ah, mas o tempo não dá. Não admitirás falso rumor, Êxodo capítulo 23, verso 1 já, né? Sim. E não porás a tua mão, com o ímpio, para seres testemunha falsa. Nós podíamos buscar aqui tantos eventos, tantos momentos que isso foi feito. Eu creio que um que sobressai assim logo à nossa mente foi Jezabel procurando testemunhas contra Nabote. Sim. Gente, eu quero a herança desse homem aí, mas o homem não vende de jeito nenhum. Olha, não sou eu que quero, é o rei. Ele, pelo rei, ele deveria se render. Mas aí você vai entender que Jezabel não era israelita, não cria na palavra do Deus deles, e entender que o Nabote só estava fazendo aquilo, não era por afrontar o rei, era para não afrontar a Deus. Exatamente. Porque Deus havia dito para não desfazer das heranças. Ah, mas a herança dele, a terra dele é no quintal do palácio. Fazer o quê? Na divisão não tinha. Quando se dividiu a terra, não tinha palácio. Construiu-se o palácio aqui perto, né? Não, eu quero ela. Eu não posso. Quem sabe ele tenha sido tão humilde assim. Rei, meu Senhor, eu não posso. E o Senhor sabe que eu não posso. Mas Jezabel não queria saber de nada, de se pode ou não pode. Mas que lei é essa, gente? O rei quer, eu vou conseguir para o meu marido. Tem coisas, irmãos e irmão Fernando, que às vezes o ímpeto, por isso pessoas impetuosas, elas têm mais risco de fazer loucuras. É verdade. Eu vou lá fazer isso. Não, espera. Calma.
administra o que ouviu, Isso. né? Assimila primeiro, pensa um pouco no que você ouviu. Não, fulano quer, é para agradar. Ela saiu para agradar o marido dela. Olha que loucura que essa mulher faz. Ela recebe sentença de morte e seu marido. Sim. Por causa disso. E olha como que ela foi diabólica na execução desse plano. Porque ela sabia que se ela viesse para fazer um plano dentro da legalidade, da verdade, aquilo não iria se sobressair. Então o que ela faz? Ela chama testemunhas de Belial, que a Bíblia diz. Falsas testemunhas para falarem mentira a respeito de Nabote, para testemunharem uma mentira, para que aquilo então pudesse ter uma execução final e Nabote fosse tirado de cena, morto, e então aquilo que Acabe desejasse viesse para suas mãos. Olha como que Jezabel foi diabólica para fazer aquilo. Alguém olhando, por isso que Deus se irou tanto contra Acabe e contra Jezabel. Porque aquele plano era um plano ardiloso, doloso. Tinha dolo, tinha engano, tinha maldade. Não foi algo ali que a pessoa fez num erro talvez impensado. Não, foi algo pensado. Ela arquitetou. Ela falou, eu vou chamar testemunhas e você, testemunhas falsas, digam isso e isso e isso. Ela tramou tudo. E quando ela tramou aquilo para que ela agradasse o seu marido, na verdade ela estava também sentenciando o seu marido junto com ela. Bom, Fernando, seu tema foi não acompanhar a multidão. Sim. Essas testemunhas, elas não acompanharam uma multidão, mas elas acompanharam quem representava uma multidão. Verdade. Elas acompanharam a possibilidade, porque se algum desses dissesse assim, não, eu não vou não. Ele pensa, eu estou sentenciado também, né? Mas se ele diz, não, eu vou. Eu consigo favores, eu vou conseguir. Às vezes, as pessoas legalizam atos, porque depois de alguém testemunhar, agora é legal matar o Nabote. Legalizam atos que são, como você disse, diabólicos. Foi o diabo que pensou, mas como ele não tem condição para executar, eu legalizo isso. Deixa que eu assino isso. Bom, Fernando, por isso eu não creio que exista uma escritura que seja simples. É verdade. Não tem uma escritura que, avaliada com o espírito dela, ela não seja profunda. É tão profundo porque nos livra de tanta coisa, mas também nos mostra tanto ponto da história. Sim. Pontos da história. A gente percebe que muitas pessoas, se tivessem o discernimento de um verso, a história dela teria sido outra. Ela teria se livrado de uma condenação horrível. Faça, irmão Fernando, irmãos, eu pensando aqui, lembre-se de acontecimentos que depois provaram ser mentira, mas que alguém foi lá e sentenciou. Avalizou. Não, eu ponho a minha mão, eu ponho a minha palavra, eu ponho os meus valores nisso, eu ponho... E aí aquela pessoa pensava que, por exemplo, não, eu dou meus valores, ele estaria dando ali um dinheiro para aquela ação. Está sendo fiador de algo errado. E às vezes, ele colocou, foi a família dele, ele colocou filhos. Do mesma coisa do lado contrário, quando você entra com algo para financiar o correto. É claro, financiar, você já logo pensa em dinheiro. Então, vamos dizer assim,
Surgiu uma oportunidade de fazer algo, até de dinheiro. E você pensa que dinheiro será a recompensa, e a recompensa vem eterna. Isso. A recompensa vem em família, a recompensa vem em paz. Sim. Então, pelos dois lados, que hora feliz que você tomou aquela decisão. Rapaz, mas você financiou um projetinho à toa. Projetinho. Aquilo era o pensamento de Deus. Do outro lado, falou assim, Deus, mas eu financiei uma mentirinha à toa. Mentirinha? Aquilo era um projeto de Satanás. Então, quando nós dissemos que às vezes falta tempo, falta, né, Fernando? É porque a meditação, né, pastor Vilaça, ela é algo tão tremenda que todo pregador, se ele conseguisse pregar o que ele meditou, ele dormiria melhor depois de uma pregação. Eu creio que isso é um sentimento que todo pregador tem, porque às vezes a meditação da palavra, quando ela vem ali, ela leva-nos a uma outra dimensão, nas minúcias da palavra, como nós estamos meditando aqui de forma mais minuciosa. Sim. Por quê? Porque tudo vai trazendo responsabilidades para nós. Quando Deus fala algo em sua palavra, Deus não fala as coisas sem propósito. Exato. Quando Deus inspirou o profeta Moisés para escrever um livro de Êxodo e colocou essas palavras aqui, Deus não estava dizendo assim, Moisés, escreva isso aí e depois eu não quero nem mais me lembrar disso. Não. Deus estava falando, Moisés, escreva isso aí. Porque isso que eu quero que você escreva é um pensamento que eu tenho. E é um pensamento acerca de como eu quero que vocês sejam. Às vezes as pessoas dizem assim, Senhor, qual que seria a tua vontade para a minha vida? O irmão Brana diz, a vontade de Deus para as nossas vidas, ela já está aqui na palavra. Sim. Tudo que o senhor estava dizendo aí agora é um parâmetro para nós tomarmos decisões. Claro. Eu vou tomar uma decisão. Eu estou tomando uma decisão. Eu estou sendo fiador de um projeto divino ou satânico? Já é uma interrogação que tem que ter na mente de todos nós. Qualquer decisão, qualquer palavra, qualquer ação, essa ação, ela está pautada por algo que vai elevar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, ou ela vai lançar sombra sobre a palavra? Tudo isso são minúcias, parâmetros que Deus vai trazendo para nós, para que nós sejamos pessoas que agradem a Ele. Exatamente. Nós estávamos numa reunião, irmão Fernando, e nós ouvimos um irmão lendo a Escritura, e me falha agora, mas pelo que você está falando eu me lembrei. Sim. Eu sei que é Êxodo, mas diz assim, não sei que é Êxodo, está no bojo da caminhada ali. Certo. Elejamos alguém para nos conduzir de volta para o Egito. Números. Números. Eu fico pensando nisso. De onde veio essa ideia? E quem amparou isso? Se você meditar depois em Datã, Coré e Abirão, aí sim a multidão. Moisés, ele resolvia as coisas, era Deus, Moisés, Arão. Só isso. Se você observar quando Deus foi tratar com Coré, ele tinha 250 príncipes. Exato. 250 homens influentes falando contra a decisão de um. Isso. Ora, provavelmente esses homens têm alguma razão. Vamos ouvi-los. E o povo foi ouvir aquilo, mas vocês têm um profeta já vindicado. Vocês têm um ministério já provado. Deus está provando. Mas existem momentos que as pessoas ignoram as provas e elas querem que Deus fique constantemente. Aí tem o que está escrito, Isso. o que já foi feito e a palavra viva. Daí a necessidade de uma proximidade com Deus para que você possa, em alguns momentos, você só toma assim, não, isso aqui está escrito. Em outros momentos você diz, Deus está caminhando. Em outro momento você diz assim,
Deus está me falando. Exatamente. Não é? Como é que você pode dizer que o que você está ouvindo seja Deus? Porque conecta de Gênesis a Apocalipse. Mas veja bem, já havia um Moisés com prova suficiente. Moisés tinha destruído completamente uma nação, só com as suas palavras. Já tinha aberto um mar, abriu-se o mar e o povo passou. Agora, nesse meio, tem homens com suficiente direção para contestar o que está sendo feito. Não, acho que isso aí não está certo. Mas teve uma multidão que deu ouvidos. De um lado, às vezes, você poderia dizer assim, mas na multidão dos conselhos, né, a sabedoria. E de um outro lado, você tem que radicalizar assim, olha, Deus falou e ele foi único e eu só tenho essa palavra. E o resto do mundo inteiro está contra. Mas eu fico com Isto. o que Deus disse. Isso aí é um caráter. É um O cara. irmão Brana dizia, caráter não é um dom, caráter é uma vitória. E para se chegar nesse nível de posicionamento é preciso de um caráter. Datã, Coré e Abirão, eu tenho certeza que eles eram muito convincentes naquilo que eles estavam apresentando para o povo. Com certeza. Porque senão eles não teriam arrebanhado pessoas para se rebelarem contra o assim diz o Senhor. E às vezes, é o que o senhor estava dizendo, às vezes as pessoas elas não observam aquilo que Deus já provou. O irmão Brana prega a mensagem provando sua palavra. E o profeta diz, Deus, ele prova a sua palavra. Mas Deus sempre prova a sua palavra só para os crentes. Deus não prova a sua palavra para o incrédulo. Em que sentido? Quando Jesus ressuscitou, diz o irmão Brana, Jesus não foi lá em Herodes e nos tetrarcas e nos demais ali para dizerem para eles assim, eu não falei para vocês que eu tinha poder de dar a minha vida e poder para tomá-la? Olha eu aqui. Ele não foi lá se apresentar para os ímpios, para os incrédulos. Ele se apresentou a quem? Aos crentes. Entrando em lugares fechados. Ou seja, os crentes é que estavam ali recebendo a confirmação da palavra que Jesus já havia falado para eles. Exato. E por que isso também pode nos transportar para o que o senhor estava dizendo? Porque hoje os sinais, os prodígios e as maravilhas que Deus está fazendo hoje, eles têm sido provados. Se o povo, lá no Êxodo, no primeiro Êxodo, tivesse se atentado para o calibre do ministério de Moisés, eles nunca teriam dado ouvidos para ninguém mais. Porque Moisés, ele acabou com a maior nação que tinha sobre a terra, que era o Egito. Exato. Moisés, ele estava provendo o povo de água, de sombra, de comida. O irmão Brana diz, ninguém ficava doente ali e não tinha um socorro, porque a maleta do doutor Moisés tinha tudo. Tudo que o povo precisava era Deus em Moisés. Por que o povo se rebelou? Porque apareceu alguém convincente, com rebeldia no coração, e começou a dizer, não, Deus não vai falar só com Moisés, não. Deus fala conosco também. Você acha que Deus só fala por meio daquele homem? E daqui a pouco uma multidão começou a pensar. Por isso que é um perigo parar para ouvir qualquer conselho que nos tira do centro da palavra. Porque isso vai produzir no coração um sentimento de rebeldia. E daqui a pouco, qual que foi a sentença que Coré, Datã e Abirão receberam? Morte. Morte. E quem creu neles? Passou Foi ileso? junto. Foi Não. junto. Olha aí, a multidão para onde foi. Você sabe que poderia ter pessoas ali que pudessem dizer assim, senhor, eu nunca falei nada com Moisés. Não, você não falou mesmo. Mas você concordou com os outros. Eu creio que vai ficando estreito, irmão Fernando, Sim. o caminho para um cristão, porque quanto mais Deus fala, mais Deus requer. É verdade, exatamente. Deus vai requerendo uma perfeição no agir. Não é uma perfeição, às vezes, assim, de
Eu fiquei nervoso com o meu filho. Meu Deus, eu estou agitado. Eu creio que hoje ou ontem, não sei, uma irmã até mandou uma pergunta a respeito daquela irmã Bruce, que o irmão Brana vai orar por ela, e ela não conseguia, creio que podia receber aquela cura. Ela disse, porque eu sou uma mulher pecadora. E o pecado dela era que ela era muito nervosa, sim, agressiva e tal. Aí o irmão Brana disse, não, irmã Bruce, eu estou aqui para orar. Ele estava sentindo liberdade no espírito para fazer aquilo, mas pelas palavras dele percebe-se que então o irmão Brana usa o ministério para fazer um rastreamento ali. Daí ele diz assim, irmã Bruce, eu não vejo nada contra a senhora, porque um pecado confessado Deus não mostra nem para os seus profetas. A senhora pode ser curada. Então ela foi curada, ainda que se considerando falha. Então a perfeição que nós falamos e que a palavra cita, não é que você vai ter, quem sabe, uma natureza, às vezes assim, plenamente angelical. Ora, nós ainda estamos sujeitos às intempéries, exato, naturais, às coisas ao nosso redor. Você trabalha, você está num trânsito, você tem coisas, quem sabe em algum momento você reage, às vezes você reage com o filho, infelizmente, às vezes com a esposa, com alguém assim. Mas, mesmo assim fazendo, aí é que vem a perfeição. A perfeição te faz voltar e consertar erros. É verdade. A perfeição te faz, pela palavra, lembrar de coisas. É essa palavra que vem te colocando no lugar. É uma fé perfeita. Na verdade, sim, não é um corpo perfeito. O corpo perfeito ele virá com a plenitude da adoção. Mas a fé perfeita vem dominar um corpo imperfeito. Exatamente. Até porque para a pessoa poder reconhecer um erro e voltar atrás, ela já tem que ter realmente um atributo, né, de Deus nela. Exato. Eu creio que é uma expressão do profeta, pastor Vilaça, que o irmão Brana diz assim, nós nunca seremos perfeitos aos nossos próprios olhos. Se não me falha a memória, na mensagem O Livro da Vida do Cordeiro, quando o profeta está falando justamente sobre esse ser justificados por Deus. Sim, sim. Ele diz, Deus olha para nós, ele não vê pecado. É como se nós nunca tivéssemos pecado. Falar isso para um ser humano, que nós temos uma mente finita. Nós lembramos das coisas e nós somos capazes de perdoar. Mas nós nunca somos capazes de justificar. Porque nós lembramos, diz o irmão Brana, mas Deus não. Deus não só nos perdoa, como ele nos justifica. E ser justificado, diz o irmão Brana, é mais do que ser perdoado. Porque é Deus não se lembrar. Se a pessoa comete um erro, um equívoco, e ela se arrepende, ela conserta, Deus perdoa e mais do que perdoa, ele esquece. Deus tem essa capacidade de dizer, isso aqui não existe. Não existe. Para onde que foi isso, diz o profeta? É o Clorox. Para onde que foram aquilo? Se desintegrou. Meu Deus, que... É um mistério. E por que Deus exige tanto de nós? Como o senhor estava dizendo, à medida que nós vamos crescendo na palavra, crescendo no entendimento, Deus vai exigindo mais de nós, porque Deus vai nos dando mais. Sim. A quem muito é dado, diz a palavra, muito é cobrado. Nós não podemos exigir de uma criança de 2 aninhos de idade, ali, uma criança, uma racionalidade que Deus vai exigir de mim, que já tenho 41 anos. Se eu tiver uma atitude de uma criança, vou beirar a loucura. Exato. Por quê? Porque é esperado de alguém que já é um pai de família, que tem responsabilidades, uma atitude de alguém que saiba os seus atos. Isso falando no sentido natural. Transportando para o espiritual, é do mesmo jeito. Você sabe, eu estava falando, já não lembro se numa gravação ou para um grupo de irmãos, de Deus não poder mais aceitar o leigo nos nossos dias. Por quê? Lá na primeira era, as obras dos nicolaítas
elas consistiam em enganar o leigo. Mas por quê? Por que conseguia-se haver um grupo de leigos? Porque havia também uma condição de a palavra estar com alguns apenas. Isso. Mas quando Deus ele abre sua palavra, às vezes as pessoas pensam que a abertura dos selos ela é uma cerimônia. Não, a abertura dos selos, embora nós vejamos escrito uma cerimônia, ela é um tempo em que Deus desata toda a sua palavra para um povo. E dentre esse povo não é mais aceito um leigo. Por quê? Leigo não tem o significado de alguém que não sabe. Como você não sabe se eu dei tudo? Isto. Se tudo está esclarecido. Pastor Vilas, isso é tão verdadeiro, porque Deus mesmo diz assim: eu não levo em conta o tempo da ignorância. Há um versículo que diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Só que isso não pode ser usado como uma muleta para a pessoa escorar numa ignorância que ela quis, para ela depois Permanecer. se justificar e dizer: não, eu não sabia. Você não sabia ou não soube porque você não quis. Você não teve interesse. Exatamente. Exato. Porque se a pessoa, Deus é tão justo, lendo Êxodo 23, eu até comentei ontem, mas o que ficou assim bem impactante para mim é como que Deus é íntegro, como que Deus ele tem equidade. A equidade de Deus, a inteireza de Deus no julgar, no agir, é algo tão sobrenatural que não fica nenhum detalhe sem que Deus perceba quando ele vai tomar uma decisão. Por isso que Deus é perfeito. E em se tratando desta ignorância, é como se alguém cometesse um crime. Vou tomar um exemplo prático aqui no Brasil. É como se alguém matasse uma pessoa e dissesse: não, eu não sabia que é proibido matar alguém aqui nesse país, então eu não posso ser preso, eu sou ignorante, eu nunca li o Código Penal, eu sou analfabeto. Isto não é uma justificativa para que a pessoa depois seja absolvida num julgamento. Não. Se você é analfabeto, se você nunca leu o Código Penal, mas você deveria saber que matar alguém, tirar a vida de alguém, é um crime. Isso é até um ensino popular. Popular. Família. Família, valores. Tudo isso, de alguma forma, não te foi lido o código, mas foi te ensinado por... Daí você entender que o irmão Branham dizia assim: existe uma Bíblia na natureza. Eu vejo Deus em todo lugar. Existe uma Bíblia no céu. Existe um código penal dentro de qualquer casa. Sim. Que é um pai e uma mãe ensinando uma coisa. Isso. E um código penal, ele começa a ser lido para a criança quando ela ainda é bebê. Não, olha, não pode. Não bate no irmãozinho. De uma forma assim. Sim. Foi lido os papéis do código? Não. Mas espera aí, rapaz, você dizer que não sabia... Aí vem uma coisa, irmão Fernando, que eu fiquei pensando até em alguma atitude que já houve no nosso país. Não admitirás falso rumor. Independente de por quem venha. Você sabe que dentro do assim chamado ambiente da mensagem, já houve um falso rumor de: não leia essa mensagem, não precisa ler selos. Não, irmãos, não leiam mensagem sem que antes ela tenha sido, aspas aqui, liberada. Então tem mensagem guardada aí que você não leu, porque alguém falou que tem que esperar. Isso é falso rumor. A palavra, ela é dada. Aí você observa assim, quanto investimento em produção
daquilo que não é para ser consumido. Sim. Pastor, e veja como que um espírito desse é um espírito que não tem outra origem a não ser satânico. Deus envia um profeta. Um profeta é o quê? Um mensageiro. E o mensageiro vem e traz uma mensagem. E parte dessa mensagem, então, não pode ser de conhecimento aos destinatários da mensagem? Não é para uma noiva? Não é contraditório? Deus envia um profeta para preparar uma noiva para Cristo. E essa noiva, então, ela não pode ter conhecimento de parte, então, do segredo que o noivo quer que ela saiba. Por isso que o diabo, ele trabalha exatamente lançando sombra sobre a palavra. Mas aí você estava falando uma coisa bem antes sobre Datã ser convincente. Isso. E esse poder de convencimento, ele às vezes precisa vir amparado por um testemunho, por um tempo de vivência. Então tem muita coisa que, se não é Deus te dando, aí, irmão Fernando, sem nenhum julgamento, mas você diria assim: ora, eu creio que o eleito não ficaria passivo assim, não. Eu creio que, olha, irmãos, chegou uma nova mensagem, os ungidos dos últimos dias. Irmãos, não é para ler essas mensagens. Então, por que chegou? Por que fez? Primeiro, por que se pregou? Isso. Depois, por que fez e trouxeram para nós, para guardar aqui? Por que não se prega aqui, então? Não é? Não tem algumas coisas que a gente fica olhando, às vezes, na política do país? Olha, nós não podemos resolver isso porque não foi... Você está num lugar que sabe. Tem um processo aqui que não se pode fazer tal coisa porque ainda não foi liberado. Quem libera está aí, tá? O papel está aí, tá? Por que não se lê? Não é? Sim. Por que não vai... Gente, mas está aguardando só isso? Está aguardando. Daí a pouco você vê uma celeridade numa outra coisa. Isso. Espera aí, mas isso aqui surgiu depois daquele lá. Ah, não houve interesse. Há tempo. Existe condições para aquilo, mas não houve interesse. Quer saber? Então, se não houve interesse de quem me falar, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, é isso aqui. Aí, o leigo foi enganado diante de Deus. Mas por que você permaneceu leigo com tanta exposição do conhecimento? Isto. É inconcebível. Te faltou interesse também. Mas eu fui motivado para não me interessar. Ora, não cabe isso. Se você pensar em eleição, a eleição te defende. Por isso, o eleito não se perde. Significa que você vai... vamos dizer assim que o eleito não se afoga. Então, não sei nadar, pulo na água, Deus vai me tirar. Não. Por que o eleito não se afoga? Porque ele usa a palavra, ele usa do conhecimento, ele usa da ausência do conhecimento como defesa de alguma coisa. Eu não sei nadar, então eu não pulo lá, eu nunca me afogo. Pastor Vilar, se tem uma característica que ela está intimamente relacionada à eleição, é que o eleito ele é escriturístico. Todo filho de Deus é escriturístico. E por que nós podemos afirmar isso? Tomando ainda essa expressão que o senhor usou. Durante tempos aí no país, algumas pessoas creram que algumas mensagens elas não deviam ser lidas dentro desse contexto. Mas espere, por que Deus abriu os selos então? Exato. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. E o irmão Brana, quando ele prega a mensagem, o sétimo selo, eu creio que ontem eu ainda li um parágrafo aqui que o profeta estava até respondendo uma crítica que ele recebia. Exato. Alguém dizia assim, o irmão Brana
enquanto ele está sob o discernimento, que bênção, que maravilha. Mas quando ele começa a ensinar, o profeta diz, que contraditório, se o discernimento nunca falhou, o ensino vai falhar? Eu até ontem acabei nem lendo aqui por conta do tempo, acabei me seguindo, né, o próximo parágrafo, 95 da mensagem, as infalíveis realidades do Deus vivo, mas o profeta diz assim, o discernimento, ele é justamente algo que está relacionado, apontando para algo muito maior que Deus está fazendo, que é o quê? A voz do sinal. O sinal é uma bênção, mas a voz do sinal é que é o objetivo. Eu creio que caberia nós colocarmos aqui quando Jesus vai... Eles levam o paralítico diante de Jesus, Sim. E aí Jesus fala assim, perdoados são os seus pecados. Que? Você está blasfemando. Peraí, qual é mais fácil? Falar que os pecados dele estão perdoados ou mandar ele levantar? Então, a próxima escritura, Jesus manda, mas voltando na sala ali, eu disse assim, se eu disser para você, Fernando, você está perdoado. Fisicamente isso não mudou nada. Sim. Isso tem que ser no âmbito espiritual para acontecer alguma coisa. Mas se você tem um atrofiamento aí, então, Marcos, qual que é mais fácil? Eu falar que ele está perdoado ou mandar esse atrofiamento endireitar? Mas eu acho que falar é mais fácil. Assim, para você saber que eu posso falar, eu vou mandar, perna, conserta. Aí a perna, consertou. Meu Deus! Então quer dizer que quem mandou a perna consertar tem o poder de falar aquilo. O irmão Brana estava mostrando assim, gente, se eu conheço, se Deus me dá a intimidade do seu coração, ora, só pode ser Ele. Quando eu falo da palavra, vocês não creem. Eu sei de segredo do seu coração, eu sei de coisas que vão acontecer. Deus já me falou de acontecimento político, econômico, vai haver coisa no mundo assim. Houve as 3 primeiras visões, né? Começaram ali. Gente, vai acontecer tal e tal coisa. Aconteceu. Peraí. Esse homem não é um homem qualquer. Vai acontecer mais tal. Aconteceu. Tem isso no seu coração, você está pensando isso aí. Agora eu vou te ensinar uma coisa na escritura aqui. Ó. Isso aqui, irmão, é assim. Não, não é. É um contrassenso. Não. Pastor Vilaça, o profeta irmão Brana, ele sempre citou uma escritura que passou por alto da mente de quase todos nos dias dele. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela penetra nas juntas e nas medulas. O que o profeta usava essa escritura? Ele estava mostrando, sabe quem é que fazia o discernimento? A palavra. A palavra. Então quem é que estava ali? A palavra. Aquilo já era uma chave para as pessoas se renderem e crerem na palavra. Autorização de mexer nessa palavra. Isto. Alguém disse assim, quando então vier aqueles 7 selos, será como um capítulo 29 de Atos? Ele disse, não, nada acrescentado, irmão. Eu não posso acreditar. Isso me faria um anticristo. Então, mas você pode mexer na palavra, sim. Naquilo que está oculto, trazer as claras. E é o que o ministério vem fazer. Ele abre. Depois de tudo isso feito, depois de toda essa prova, alguém anos depois diz assim, não leia isso. Sabe o que está fazendo? Está outra vez colocando selos... Onde Deus já tirou. Onde Deus tirou. Se você acompanhar, irmão Fernando, a caminhada dentro de Apocalipse, ali vem assim, eu ia escrever, mas fui proibido de escrever. Não fale. Depois eu vi um livro fechado. Não olhe para ele. Depois eu vi alguém com um livro aberto na mão.
eu vi algumas coisas e tal. Quando chega lá no final, diz assim, aí eu escutei uma voz falando, não seles as palavras desse livro. Ora, O selo que Deus já abriu, não? vê que como é contraditório alguns comportamentos, isso são, não admita falso rumor. Verifique, o nosso país aí passou por, está passando, né? A bagunça fica tão grande que a verdade torna-se suspeita de mentira, a Isso. mentira torna-se verdade. Alguém passa a checar se a verdade é mentira, mas não checa se a mentira é verdade, e vira uma bagunça que nós vivemos. Esse verso aqui, quando você leu, eu falei com os irmãos, assim, o nosso país aí. Fake news. Fake news. Só tem nome mais atual, mais moderno. Mas era disso aqui que a palavra estava... E aí você entende que isso aqui era estabelecimento de lei para Israel quando eles estivessem na sua terra. Você percebe que o Êxodo, Levítico, Números, muita coisa diz assim, quando passares a possuir a terra que o Senhor te dá, farás isso, 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 isso. Deus já estava criando o comportamento deles lá. Seja uma nação sábia, gente. Pastor Vilaça, eu estava lendo a propósito sobre essa questão da fake news e sobre o poder de uma mentira, dos falsos rumores. Eu li há poucos dias um estudioso sobre o assunto, eu até me esqueci o nome dele aqui agora, mas ele é estudioso sobre guerra híbrida. E aquele estudioso, é um norte-americano, ele fala que os falsos rumores, ou as falsas notícias hoje, elas são usadas para desestabilizar uma nação. Ou seja, não precisa de um país vir aqui, no Brasil, por exemplo, e lançar uma bomba no Brasil. Ele começa a trabalhar com falsos rumores e desestabiliza as pessoas, desestabiliza as empresas, desestabiliza o mercado financeiro, e daqui a pouco o país está um caos. E aquele país ou aquele grupo financeiro que estava interessado em trazer o caos para aquele país, ele não lançou um míssil, não lançou uma bomba, ele lançou um falso rumor. E o falso rumor criou um caos. E o caos, ele traz problemas. Isso numa nação, vamos aplicar agora individualmente? Quando um falso rumor é lançado, quem que trabalha com essa estratégia? É o diabo. Deus não usa falso rumor. Deus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso a verdade liberta e o falso rumor aprisiona. Aprisiona. Irmão Fernando, eu estava vendo alguma coisa nesse sentido aí, e aí esse termo fake news, ele foi usado na Segunda Guerra Mundial. Sim. Pelas TVs que faziam a cobertura da guerra. Foi pedido para que eles dissessem assim, ó, tal país está ganhando. Exato. Quando na verdade estava perdendo. Mas isso na mente do ganhador desestabiliza. Na Alemanha isso foi muito usado. O Hitler foi um dos primeiros que usou essa tática. Porque assim, quem era a Alemanha antes da Segunda Guerra? Era um país quebrado, que a inflação estava não sei quantos %. E o Hitler, que o profeta fala que é um espírito, né? Um mau espírito que veio do inferno, e o profeta viu nas visões de 33 o nazismo surgindo, né? Aquele ismo aparecendo. Quem era Hitler? Ele era um homem que tinha sido preso, e na prisão ele escreveu um livro chamado Minha Luta. E Hitler, ele era um homem com a mente tão astuta, tão sagaz, que ele entendeu que para ele assumir o governo, ele precisava de usar os poderes das massas. Porque se ele chegasse diante daquela nação que estava ali quebrada, porque tinha perdido a Primeira Guerra, ele não iria conquistar o poder apenas com o discurso. Então o que ele faz? Ele começa a usar a máquina da propaganda. Então pela primeira vez se usou o marketing para elevar um homem que não era o que ele pregava ser, como se fosse. O que ele pregava? Uma raça pura.
Bom, Fernando, um ariano, que ele não era. no mundo do futebol, tá aí o futebol. Jogadores são feitos pela mídia. Sim, total. Sabe quem faz o jogador? O empresário. Isto. Dependendo do empresário, eu tô vendo o Hitler aí. Sim. Dependendo do empresário, ele vai nos comentaristas esportivos. Isto. Rapaz, olha esse menino, esse camarada. Aí você, leigo, às vezes vê o futebol e fala, eu não acho graça nesse sujeito assim. Aquele é melhor. Aí levanta aquele, de repente ele é vendido. Pá, vendeu. Depois daquela venda, não acontece mais nada com aquilo, aquele sujeito some da mídia. Aquela venda pagou todo mundo para isso. Isto. Todo mundo pago é falsa testemunha. A mídia se torna testemunhas de Belial. O senhor lembra ontem da escritura que eu li aqui sobre Deus falando para Moisés, não aceitará Presente. suborno, né? Presente, lisonja. Isso é um suborno. Exato. O senhor falava de Hitler. Hitler estava perdendo a guerra. A Alemanha começou a perder a guerra na Rússia. É. Porque o poderio do exército russo, ele não era tanto em armas, mas em número. E o que eles fizeram? Eles atraíram a Alemanha para dentro do território. E começou a morrer um monte de alemão de frio, de congelado. A Rússia não estava disparando quase arma, mas o exército alemão morrendo de frio. O que o Hitler fazia na Alemanha? Nós estamos vencendo a guerra. Essa raça ariana, que é a raça pura, vai dominar. E aquela máquina de mentira iludia o povo pensando que eles tinham que trabalhar para obter uma vitória que nunca viria. Exatamente. Isso é usado pelos governos há muito tempo. Sim. Isso é usado não só por governos, por qualquer pessoa, aí eu vou redundar, que quer te governar. A primeira coisa é exaltar alguém. A forma de conquistar. Criar uma figura. Isto. Olha aqui. Olha que pessoa. Olha que isso. De alguma forma, se você pegar dois títulos, o sinal e a voz de sinal, Deus faz isso. Para mostrar um homem verdadeiro. Ele levanta testemunho. Isto. Não testemunhas. Deus cria para aquele homem episódios que vindicam a vida dele e ele, baseado naquilo, tem pessoas que o seguem. Jesus dizendo, vocês não querem crer em mim? Crede nas obras. Creia nas obras. As Exatamente. obras certificam quem eu sou. Quando é falso, surgem testemunhas, daí você observa pessoas dando muita atenção ao que falaram. É o rumor, assim. Nossa, eu preciso criar o irmão Fernando. Marquinhos, você já viu como é o irmão Fernando? Aí o Marcos, eu tenho um testemunho do Marcos a respeito do Fernando. Irmã Esther, irmã Lídia, eu tenho um testemunho de lá. O que elas falaram? Elas só isso já é o suficiente. Então isso vai criando. É o mundo esportivo, é o mundo político. E essa estratégia é uma estratégia de Satanás. Sim. Lá em cima ele diz assim, eu vou criar um reino maior. Isso. Quer ir comigo? Ele cria adeptos. Sim, rapaz. Qual é o seu testemunho de criação até hoje? Nenhum. Quanto tempo os anjos, que hoje são demônios destituídos, desfigurados, condenados ao lago de fogo, eles deviam ter dito assim, ora, eu te vejo aqui há quanto tempo, você nunca criou nada. Criador é aquele. Isso. Mas ele diz assim, eu vou criar. Qual o seu poder de criação?
Ele não tem poder de criação e não criou. Ele está manufaturando um reino. Ele pegou as coisas de Deus e está adulterando as coisas de Deus. Deformando, né? O profeta fala que ele é um deformador. Deformando o reino de Deus. Isso aí, eu creio que nós estamos passando o programa, irmão Fernando, numa frase. Falsos rumores. Que as pessoas precisam ter. Mas como que eu vou saber? Corre para quem escreveu. O irmão Brana fala uma coisa tremenda assim. Existe um compositor de música. O compositor, ele tem a teoria da música e ele tem a prática daquela música. Então, eu vou criar uma música aqui agora, assim, por exemplo. Isso é uma composição minha. Sim. Mas como é que eu escrevo ela para daqui a 100 anos a pessoa repetir a mesma coisa? Eu tenho partituras. E dentro das partituras tem tempo, tem ritmo, tem melodia. Cada sinal dentro da partitura significa uma coisa. Então, daqui a 100 anos, alguém quer tocar o que eu compus agora. O que o irmão Brana fala? Você precisa entrar no espírito do compositor. O que a pessoa teria que fazer daqui a 100 anos para tocar o que eu compus, como eu compus? Abri o programa, assim está escrito, do ano de 2022, ele vai estar lá em 2122, abre pela internet, quem sabe vai ter até um outro nome se existisse. E, sim, eles estavam falando disso e tal, deixa eu entender o ambiente dele, deixa eu saber como é que ele estava vivendo. Ele criou uma melodia alegre. Não, mas nessa época da vida dele, tudo que ele estava falando tinha alegria, mesmo quando ele estava falando de problemas. Por que será? Foi a época que ele se tornou avô. Você entende o que é o espírito do compositor? Tem um contexto aí. O contexto. Aí o irmão Brano diz assim, então você precisa, o músico lá na frente precisa entender. Aí, quem é o músico lá na frente? A igreja. Quem é o compositor lá atrás? É Cristo. E é também o seu mensageiro. A igreja recebendo o espírito do mensageiro. Daí eu até falei uma vez com o irmão Fernando. Irmão Fernando, eu admiro muitas vezes você dizer, então o irmão Brana pregou isso por causa disso. Então nessa época o irmão Brana estava passando por isso. Não, mas a mensagem não fala. Mas tem biógrafos, tem testemunhas. Existe um tempo ali para você descobrir que... que interessante. Quer ver uma mensagem? Pegue casamento e divórcio e leia e aplique em todo mundo. É assim, 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 assim. Aplicou, arrebentou com esse, destruiu aquele, matou esse, terminou esse casamento, terminou aquilo, tem. Mas eu fiz o que estava escrito. Escuta a mensagem de casamento e divórcio. E pesa o timbre de voz do irmão Brana. Pastor Vilaça, isso é algo que, assim, o senhor está falando algo que é realmente necessário e impactante. Porque eu tenho o costume, às vezes, de ouvir as mensagens. Eu já falei isso com o senhor. Quando eu ouço uma mensagem, e às vezes eu capto o timbre de voz ali, a entonação com que o profeta pregou, a gente observa que havia misericórdia naquela voz. O profeta pregando casamento e divórcio, é o que o senhor está falando. Que mensagem que o profeta pregou, ele estava chorando. Chorando. Você não pode ler, então, casamento e divórcio como lei. Sim. Você trata com lei, né? Como é que você lê lei? Parará, partido, parará. Aí dá uma assinatura assim, indeferido. Não. Leia a mensagem.
Irmãos, não se pode fazer assim. O timbre dele lá é Jesus Cristo, como esse marido, abandona, ele divorciou. Você percebe que o irmão Branham está dizendo assim, ele não queria. Sim. Ele chamou ela para vir à sua presença, ela não veio. Ele teve que repudiar aquela, ele representa aquele Davi. Ele pode fazer assim. Por quê? Porque ele é Jesus e tal. Mas ela não pode. A mulher nunca mais pôde arrumar um rei. O rei pôde arrumar outra esposa. Sabe como é que lê o parágrafo? Ele pode, ela não. Isso. Ponto final, acabou. Assim. Invasão, os ungidos dos últimos dias. Invasão dos Estados Unidos. Cisternas rotas. O irmão Branham não prega batendo nas pessoas. Sim. O irmão Branham prega amando as pessoas que estão se perdendo. O rei rejeitado. O irmão Branham prega mostrando assim, como Davi, ainda que me rejeitem, quantas vezes eu quis. Vamos pegar Jesus e Davi. Jesus senta assim e olha para Israel. Israel, matadora de profetas, Jerusalém, mata os profetas que a ti são enviados. Eu já quis te juntar, igual galinha, quando junta pintinho. Não. Jesus está se consumindo. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que a ti foi enviado. Sabe o que ele está dizendo assim? Vocês não deviam ter matado profeta nenhum. Era a salvação que eu te enviei. Eu agora vou ter que ir para os gentios. Ele não ia. Mas ele percebe, veio para o que era seus e os seus não o recebeu. Mas tantos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhos de Deus. Aí você observa que Jesus começa a admirar os gentios. Ciro Fenícia, o centurião romano. Meu Deus, eu não encontrei essa fé. Mas aí quando ele olha para os seus rejeitadores, ele chora. Sim. Por quê? É isso, irmão Fernando. É que eu fico pensando que é necessário ter no expor a palavra. Isso. Pastor Vilaça, uma das mensagens mais, eu posso usar essa palavra, duras que o profeta irmão Branham trouxe, é uma mensagem intitulada A Face Pintada de Jezabel. O profeta irmão Branham, ele usa termos fortes ali para pregar. Mas o espírito do profeta, ao pregar aquela mensagem, não era um espírito de descarregar nas pessoas uma ira pela rejeição à palavra. Muito pelo contrário, era mostrar ao povo a consequência por estar rejeitando aquela mensagem que era a graça. E eu creio que esse é o espírito de pregar a mensagem. A mensagem, ela é muito intensa. Ela é tão intensa que às vezes ela beira, às vezes, o que Paulo disse: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Porque às vezes a pregação, ela tem traços ali, usando a expressão de Paulo, de loucura. Loucura em que sentido? É a loucura da expressão da intensidade do amor de Deus. Que alguém diz, não, isso aí é loucura. E é Deus, às vezes, se sujeitando a isso, para dizer, eu não quero que você se perca. Mas não tem comportamento, às vezes, seu, que parece que você vai se enlouquecer se essas pessoas não ouvirem como você falou. Nós temos uma sequência assim, mas quem falou das sete tribos que não tinha possuído? Eu que falei no culto passado. Né? Sim. Não enlouquece quem está falando?
enlouquece. Eu até disse num culto, creio que tenha sido nesse culto, às vezes o pregador se comporta de maneira ridícula. Sim. Ele grita, ele chora. Sim. Porque o senhor mesmo disse aqui, eu creio que um dia, no próprio programa, e é verdade. Se fôssemos pensar em um certo sentido, nós não precisaríamos nem de gritar para pregar. Em um certo sentido. Mas por que nós usamos a voz e ficamos rouco? Como nós até estamos comentamos, né? Eu estou rouco. Por quê? Porque a gente usa toda a intensidade que há, como eu disse aqui, se nós conseguíssemos externar toda a meditação. Por quê que há esse desespero no coração do pregador? É porque o pregador quer fazer um grande nome? Não. Não. É porque é Deus colocando aquele sentimento de urgência no coração do pregador para que o povo seja abençoado. Vamos colocar um jornalista e um pregador lendo a mesma coisa. Jornalista. A inflação desse mês vai dar 12%. E o preço da cesta básica subiu tanto. O pregador diz assim: a inflação vai a 12%. Por quê? Porque ele está olhando dentro da casa a diminuição do poder de compra de comida. Isto. Ele está pensando naquele filho, ele está pensando na consequência. O jornalista está esperando uma desgraça maior para o ibope dele ser maior. Exatamente, perfeito. Porque é o que as pessoas querem. Se a inflação subir, se abaixar e tal, o meu trabalho é jogar nas pessoas. E quanto pior, mais audiência eu tenho. Quanto mais audiência, mais eu ganho. Quanto mais eu ganho, menos problema é para mim o que está acontecendo, o que eu estou anunciando. Agora, para mim não. Para você não. Por quê? Porque é seu povo. Isto. Porque é seu irmão. Porque é sua ovelha. Porque o apóstolo Paulo, creio Atos 28 ali, 28. ele diz, para cuidar da ovelha, lembrando que Deus deu o seu próprio sangue para redimir ela. Cuida dela pensando nisso. Então nós pensamos nisso e às vezes dizemos assim: irmão, que loucura é essa que você não está possuindo o que te foi dado? Tira o olho daqui, olhe para aqui, não vá com a multidão, fica com a palavra, faça isso, não faça aquilo. Mas precisa gritar. Esse grito é também, eu estava me lembrando de Daniel. Sim. Você consegue lembrar um pecado de Daniel? Não. Irmão Marcos consegue lembrar um pecado de Daniel? Lá está a irmã Lídia, a irmã Esther. Vocês conseguem lembrar de um pecado de Daniel? Creio que os irmãos ali nos acompanhando não conseguem. Mas Daniel disse assim: pecamos. Sim. Pecamos? Você pecou, Daniel? Eu e o meu povo. Ora, ele está assumindo, porque quando veio a consequência que Daniel sai da Israel, ele era um jovenzinho, Sim. 12, 15. Eu creio que há poucos dias o senhor pregou uma escola dominical sobre Jeremias, que o senhor retratou isso de uma forma muito ungida, quando o senhor toma aquela escritura de Jeremias 2. Trocou isto. A intensidade ali, né? O senhor até disse, lendo, depois o senhor leu de novo. Aí o senhor leu, passou, depois agora eu vou voltar. E quando vão ler. Isto. Né? Aquela intensidade ali que eu creio que a igreja foi impactada, é exatamente aquilo que é o que o pregador, ele é compungido, ele é impelido, talvez seja a palavra. É uma coisa assim, vamos ler isto. E agora vamos ver. Isto. Não é? Porque é por isso que Deus tem... Lê sem ver. Exatamente. Por isso que Deus tem um ministério. Para isso. Ler a mesma escritura que todo mundo lê em casa. Mas é tomar, às vezes, algo na palavra que a pessoa leu
e ela não adentrou nas profundidades, nas minúcias, e o ministério é obrigado a entrar. É obrigado. Porque Deus requer isso. É o que o senhor falou, nós estamos na primeira frase aqui, os falsos rumores. Né? E poderíamos ficar muitas horas... E aí você vai ver o que falsos rumores, a devastação que falsos rumores fazem. E como que o diabo tem o objetivo de trazer falsos rumores para deturpar a visão das pessoas diante da verdade. Porque quando chega a verdade, a pessoa fala, não, isso é mentira. Quando Deus estava trazendo isso a Moisés, Deus estava dizendo exatamente isso. O povo, ele tem que ser íntegro para avaliar situações, para que quando eles estiverem diante daquilo que eu sou, que é a integridade, a inteireza, a equidade de Deus, o povo não passasse por alto. Exato. Por isso que Deus trouxe esses requerimentos aqui. Não faça isso, não faça aquilo, seja assim. Tudo isso é o pensamento de Deus. Por quê, irmão Fernando? Porque quando Deus te faz uma pessoa atenta, não dá atenção para tal coisa. Ele sabe que isso vai acontecer. Isso. Mas quando ele te dá essa percepção, ele está te livrando de muitas coisas. Na verdade, de todas as consequências do fato discutido, né? Olha, esse tipo de coisa desestabiliza, arrasa, devasta e tudo. Não dê atenção para isso. Tá bom. Se você não dá atenção para isso, logo você ganhou. Porque o ganhar, às vezes, não é acrescentar, é deixar de perder. Exato. Você não ganhou mais uma vida. Não, mas você não perdeu a sua. Você não precisa de uma nova. Eu creio que se a minha família perder, Deus me dá uma nova família. Não, eu creio em uma maneira de nunca perder a minha, né? E as pessoas olham muito mais para o milagre que soma, que agrega, do que para o milagre que evita. E esse é o milagre que evita. Esse conhecimento, ele te evita de tanto transtorno, tanta coisa desnecessária. Verdade. E aqui estamos nós, tendo que finalizar o nosso programa, mas sem finalizar o assunto. E irmãos, por isso eu creio que o irmão Fernando citou, não deixe os cultos terminarem, não. Associe um com o outro. Meu Deus! E aí, aqui estão 2 pregadores. Nós confessamos para vocês que nós não meditamos em conjunto. Cada um na sua casa. Mas nós, às vezes, somos despertados por uma palavra que o outro falou. Meu Deus, eu vou para casa. Algumas vezes, eu já assisti de novo um culto que um companheiro pregou, porque eu falei, ele falou uma coisa. E ali eu levantei, glorifiquei e não anotei aquilo. Mas eu vou lá. É isso. Aí, já assisti programas nossos aqui. Não, lá no programa tem uma coisa, tem alguma citação que eu preciso dela. Eu creio que na terça-feira passada, eu cheguei do trabalho, não estava aqui no culto de oração, cheguei do trabalho e estava ouvindo. E o senhor citou Micaías, né? Lendo ali a mensagem, a invasão dos Estados Unidos. E quando o senhor citou Micaías, eu já estava meditando nessa linha. E imediatamente eu falei, meu Deus, como isso se conecta ao assunto? E eu creio que é isso que realmente vai trazendo a nós também os benefícios de ouvir a palavra, né? Exatamente. A palavra, ela é viva, assim. Ela vai te dando... Daqui a algum tempo, outra pessoa vai chegar ali e você pensa assim, olha, aquele pregador não está lembrado que o irmão Fernando pregou. Aquele outro irmão não está lembrado que o pastor Vilácia já pregou disso. Calma. Vamos ver o que ele viu, aonde nós passamos. Né? Amém. Amém. Irmão Fernando, é bom nós estarmos aqui e falar da palavra. Deus te abençoe, agradeço. Né? Amém, pastor Vilácia. Podermos estar privilégio estar aqui. Juntos. Assim como cada companheiro, mas hoje o irmão Sérgio está
Está viajando, está com um trabalho que só vem aqui de 15 em 15 dias, 15 né? dias. Fora. O irmão Adelso está ministrando a ceia hoje. Não sei onde. Hoje o irmão... Fortaleza de Minas? Fortaleza? Sim. Sim, Creio que seja de Fortaleza de Minas. provável. Posso estar enganado, mas creio que sim. O irmão Johnny está com a igreja em Ibirité. Todo mundo trabalhando. E nós dois estamos aqui, irmãos, com vocês. Um prazer muito grande. Está chovendo, não tá? Chovendo bastante lá fora. Parece que tem uma grande chuva lá fora. Mas eu creio que o que acontece aqui é uma chuva de bênçãos, de benefício, para ajudar a igreja a meditar em algumas coisas assim. Fui no culto. Você sabe o tamanho daquele culto? 1 hora. Não, irmão. Aquele culto tem umas 200 horas de material. É o que o profeta dizia, né, quando ele prega o 7º selo, são explosões subsequentes. Um fogo de artifício, né? Dá a primeira explosão. Dentro daquela explosão, tem outras explosões. E outras explosões. E outras explosões. Exato. É assim que é a palavra Você sabe de que Deus. ele disse assim, que pregou os 7 selos todos Em numa hora de culto e tal. Já preguei esses selos. Aí ele diz assim, hoje eu poderia ficar meses só em um. E ele ficou, né? Se a gente ficou. observar depois de 63, as mensagens que o profeta prega, todas elas estão Sabe o que eu te conectadas digo? àquela semana de março. Eu acho que aquela semana de março não terminou Não até terminou. hoje. Até hoje. Até hoje, porque nós estamos pregando ali e sem sair do que foi pregado, mas não tendo que repetir o que foi pregado. São as explosões. Não é aquela coisa de fica lendo. Não. Você é uma explosão dentro de uma que quando explodir vai soltar outras para que venham explodindo novamente. É verdade. Enquanto a igreja estiver aqui, a semana de selos estará. Aquela meia hora de silêncio vai estar acontecendo. Né? O irmão Rolf nos acompanhou lá em Piracicaba, sempre mandando mensagens atenciosas. Muito carinhoso. Muito carinhoso conosco. Então sempre está lá, irmão Rolf e a sua família. O irmão Luiz da Paixão e a irmã Dalva, aqui em BH, está assistindo um programa também, acompanhando conosco. O irmão Renato e a irmã Marli, lá em Nova Lima. Ele dizendo, é isso aí. Se a gente pudesse pensar antes de fazer muita coisa seria evitada. Com certeza. O irmão Efraim, nosso companheiro aqui também, pregador, nosso cantor, né? E a sua família, a irmã Stephanie e as crianças. Irmão Francisco e a irmã Edna, né? E a sua família ali também. Irmão Jonas, lá de Conceição do Mato Dentro, com a sua esposa e com a sua filhinha. O irmão Wembley. Pastor, eu sei que o quanto nós temos recebido do púlpito e por essa razão nós buscamos sempre, quando numa necessidade, buscamos em Deus. Eu e minha família buscamos em oração. Tenho ensinado os nossos filhos de quão grande é o nosso Deus. Mas eu tenho enfrentado uma enfermidade que tem afligido desde meados do dia 5. Uma febre que sempre vem durante a noite, me causa fortes dores no corpo. Já fui em 2 consultas e a medicação não tem resolvido. Peço que os irmãos orem por mim, para que esse mal desapareça.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão Rolf, que hoje seja a última vez que esse mal te aconteceu. Amém. Que assim seja. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração, né? Depois de ler aqui, então, os nossos irmãos. Mas eu que o senhor creia nisso. A irmã Norma, lá em BH, a irmã Norma me deu um presente hoje. Uma touca de frio. Eu tenho uma fragilidade muito grande com frio, né? E de vez em quando eu ganho alguns presentinhos assim muito bons mesmo. E hoje a irmã Norma me deu essa touca, fiquei feliz com ela, muito feliz. Eu sempre uso, isso é bom. Eu uso boné, eu uso boina. Até porque a região que o senhor costuma ir também é bem fria, né? Ouro Branco ali, Ouro Branco, realmente frio. bem frio. Mas eu tenho uma situação assim, às vezes eu estou sentindo frio e minha esposa no mesmo lugar está sentindo calor. Então, eu acho que eu sou mais o problema do que a região. Essas coisas. A irmã Rosimeire, a Kério Júnior, a Sofia em Vespasiano. E aqui tem uma lista que eu vou abrir, estou ouvindo o barulhão da chuva, hein? Mas nós vamos embora em segurança. Para os irmãos que estão fora, Belo Horizonte é muito complicado com a chuva, porque quando chove tem pontos de alagamento, né? Então chuvas muito intensas, a gente se preocupa, mas não creio que não é o caso. A irmã Adriana de Oliveira, a irmã Evanilde Sarmento, o irmão Francisco de Paula, a irmã Lourdinha, a irmã Poliana Alves e os filhos, o irmão Emerson Santos, o irmão Vanderlei Elizabeth, a irmã Elizabeth Alcântara, o irmão Romário Messias, a irmã Stephanie Camargos, a irmã Carmen de Jesus. Esses todos em Belo Horizonte. Em Betim, a irmã Sônia Ramos. Em Cariacica, a irmã Orlanda Costa. Em Contagem, irmã Iraci, irmã Natália, irmã Sandra, Joana, Arthur, João Miguel, Mariana e Angelina Aguiar, Samara Cristina, Yuri e Edson Aparecido. Esses em Contagem. Lucinéia Oliveira, em Diamantina, irmão Sebastião, irmão Robson e a irmã Osana em Esmeraldas. Irmão José Mauro e irmã Terezinha em Joatuba. Luciene Antônio em Nova Serrana. Antônio Paulino em Ouro Branco. Antônio e família, irmã Fátima, irmão Hernandes, irmão Rogério e irmã Sueli. Irmã Conceição Aparecida em Ribeirão das Neves. Irmã Helenice, Ângela, Eliana e Elazi em Sabará. Elaine, Timóteo, Esther, Mateus em Santa Luzia. A Terezinha Mendes Serra. Maria Lúcia e Isabel em Ibapuranga, Minas Gerais. Irmã Isabel, mas a irmã Maria Lúcia se mudaram daqui de Belo Horizonte no sábado passado. Eu até deveria ter anunciado isso no culto de domingo. E foram lá para Ibapuranga. Mas elas irão nos cultos de Santa Ceia lá em São Sebastião da Barra, com o irmão Adelso. Irmã Rosilândia Silva e a Aparecido Soares em Várzea da Palma. Irmã Vânia, irmã Ana Maria Clara. Irmão José Moreira, irmã Rose, a Rosilé, irmão Hilbert e a irmã Miriam. Esses em Vespasiano. Creio que são só esses por enquanto. Alguém te mandou alguma coisa? O celular está descarregado. Ah, sim. Isso. Então vamos orar em favor do irmão Embley. Nós terminamos esse programa agradecendo a todos pela audiência. Nós agradecemos pelo amor de todos os irmãos para conosco, né? E que Deus continue abençoando a todos.
Domingo, culto de escola dominical. Durante a semana aí, nossos cultos e programação normal. Sexta-feira, se Deus quiser, nós nos encontraremos mais uma vez aqui no programa Assim Está Escrito. Deus abençoe nossos irmãos que nos ajudam aqui na parte técnica. E te pediria para terminar orando então pelo irmão Embley, que esse mal seja dissipado hoje, em nome de Jesus Cristo. Oraremos sim. Pai de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, com os nossos corações abençoados depois de meditarmos mais em Tua Santa Palavra. Que privilégio, Senhor, é quando nós examinamos a Tua Palavra e nos aproximamos da maneira correta, como nós meditamos nesta noite, ó Pai. E aqui há uma necessidade colocada pelo nosso irmão, pelo irmão Embley, sobre essa febre, ó Pai, que está atribulando, atormentando o nosso irmão. E nós sabemos que toda enfermidade provém de Satanás, ó Pai. Sim, e nós sabemos também que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Cristo. Portanto, agora, Pai, nós nos unimos em fé com o nosso irmão Embley e repreendemos esta enfermidade, esta febre. Talvez, ó Pai, nós nem saibamos, ó Pai, de forma técnica, como a medicina poderia dizer, a origem desta febre. Sim. Mas nós sabemos que espiritualmente ela provém do diabo. E com base na autoridade da Tua Palavra, nós repreendemos agora esta enfermidade, ó Pai. Sim, meu Deus. E pedimos que o Senhor possa mais uma vez se manifestar ao nosso irmão, trazendo esta cura, esta libertação e a paz sobre a sua casa e sobre a sua família, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor sempre, ó Pai, tem se manifestado e o Teu nome tem sido glorificado, ó Pai. Sim, que mais uma vez o Senhor seja glorificado e seja exaltado, ó Pai. Nós já Te agradecemos por esta bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de cura, creia nessa oração. Foi feito por irmão Embley, foi feito para curar. Amém. Seja quem for que quiser, é sua. Deus abençoe, em nome de Jesus. I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, e pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements growing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.